coisa. Então eu quero detonar ela agora, porque depois Física B falta uma bobagemzinha. A gente gasta parte da segunda aula fazendo os exercícios e a parte teórica terá sido encerrada no volume 6. Eu te mostrei na aula passada, nas aulas passadas nós estamos falando de campo magnético, basicamente. Nós primeiro vimos a inseparabilidade, ponto Curie, materiais ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, magnetismo terrestre, a inseparabilidade dos polos, já falei. Depois nós vimos que Ørsted, por acaso, descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Aí nós aprendemos a calcular campo magnético de fio reto, de espira ou até solenoide, que são várias espiras. Depois os cientistas começaram a fazer experimentos arremessando cargas elétricas em campos magnéticos. E foi muito divertido porque eles percebiam que dependendo de como essa partícula carregada era jogada no campo magnético, ela podia sofrer a ação, ela poderia sofrer a ação de uma força. Já que era uma carga elétrica sofrendo a ação de uma força de um campo magnético, demonstrações, achando que pode mexer no celular em qualquer momento, mas vai ser divertido. Ah, inteligente, garota. Então olha só, na verdade, hoje eu tô assim, eu vim com a macaca hoje. Hoje eu vou entregar tudo hoje. Porque geralmente quando tem um cara dormindo, eu penso, vou deixar se fuder, não merece a minha aula, deixa se arrombar. Não que minha aula seja grande coisa, não é isso, tu sabe disso. Eu sou o rei de falar que minha aula é meia boca. Na internet tem muita aula melhor, eu canso de falar isso, não é esse o problema. O problema é que às vezes eu deixo tu te distrair, deixo tu dar uma mexidinha no celular, é porque a vida vai deixando o cara meio chateado. E aí então hoje eu estou decidido que não vai. Hoje ninguém não, hoje vou entregar. Hoje não vai dormir, se dormir vaza, se mexer no celular 2 vezes também vaza, tá vendo? Aí na próxima semana eu deixo tu decidir se tu quer o bunda mole ou se tu quer a aula toda. Sacou, pai? Fica à vontade, meu querido. Gostei de ver inteligente a decisão do amigo também. Ô galerinha, então o negócio é o seguinte. Uma partícula carregada jogada no campo magnético, ela pode sofrer a ação da força eletromagnética ou não. Depende de quê? Exato, depende do ângulo entre e o campo. Até porque essas setinhas indicam as grandezas V. Lembra-se? Quem é quem? Obrigado, amigo. Velocidade, sobrou quem? Campo, pronto. Aí é só se divertir. Força eletromagnética. E eu te mostrei que tinham 3 situações possíveis. Quando a velocidade é paralela ao campo, M, o movimento uniforme, certo? Ou ainda melhor, MRU, porque vai ser retilíneo, né? Claro, seno de 0 ou seno de 180 dá 0. Não tem força, e quando a força resultante é 0, Newton nos ensinou na primeira lei, que é MRU. Concorda comigo? Nada demais, né? Depois, eu disse que se a velocidade for perpendicular, fica girando, parabéns. MCU, tranquilo? E se a velocidade for oblíqua? Como no último caso lá. Alguém lembra o que acontece? Parabéns, ó, ela fez assim com a mão. Ó. Tu concorda que naquela última situação dá para decompor a velocidade numa perpendicular e em outra paralela? A velocidade perpendicular faz girar. A velocidade paralela faz avançar. Vira um movimento helicoidal. Eu só tinha falado disso, de força eletromagnética. Mostrei a fórmula. Mostrei os dedinhos e falei que o MRU, velocidade paralela ao campo magnético, o MCU, velocidade perpendicular, ou é movimento helicoidal, velocidade oblíqua. Hoje nós vamos fazer algumas continhas. Primeira continha. Que porcaria é essa aqui? Tá indo, adorei. Tá penetrando no quadro. Concorda comigo? O que está penetrando no quadro? Que campo? Magnético. Eu denunciei quando eu coloquei B numa bolinha só circulada, tá vendo? Ó? Isso está me dizendo que tem um campo magnético penetrando no quadro. As linhas de campo estão assim, ó. Como é que esse ímã está disposto aqui na sala de aula para isso poder acontecer? Como é
que o ímã está? Olha lá, cola lá, tem cola lá para vocês. Ó. Como é que está o ímã na sala de aula para isso aqui estar acontecendo? Ninguém? Será? Tem cola, gente? Ó. Pode ser, o ímã está na horizontal, gostei. De que forma? Quem está onde? O está embaixo. Obrigado, garoto. Estava quase estourando. O norte está em vocês, o sul está ali dentro. E é um absurdo tu não ter percebido isso. Eu não estou pedindo nada demais, tá, gente? É um raciocínio idiota que eu pedi. Porra, eu não acabei de falar, cara, que essas setas aqui estão entrando aqui, Cacilda. Eu falei ou não falei? De repente eu tô ficando louco. Eu falei que fiz com a mãozinha que o campo magnético está entrando aqui. Porra, não tem um campo magnético desenhado aqui na tua frente, cara. É muito complicado erguer esse ímã assim e dizer que o norte vai ficar nas tuas costas e o sul atrás do quadro. É que de repente tô pegando pesado. Muito foda o raciocínio. Não é, né, cara? Não é. Eu pareço um louco, é porque tu tá assim, ó. Ajojadão, há vários dias sem fazer exercício. Vai dar merda na tua vida, amigo. Ninguém ganha dinheiro assim, sobrevive na vida adulta. Ninguém alimenta o filho assim, tá, gente? Estuda mais um pouquinho. Respira fundo, olha pro quadro, entendeu? Interage. A garota salvou, beleza. Norte em vocês, sul atrás do quadro. Tudo bem? Sim. Muito obrigado. Assim que se responde, garota. Show de bola. Campo? É o único campo que vocês estão enxergando? Tem um elétrico. Não, ah, tem um elétrico. O elétrico está apontando do positivo? Negativo. Beleza? Primeiro vamos pensar na força eletromagnética. Velocidade. Concorda comigo? Campo magnético penetrando no quadro. E a forcinha para cima. Concorda comigo? Uma partícula que quer continuar avançando por inércia empurrada para cima, vai tender a fazer essa curva, né? Concorda comigo? Se eu fosse fazer o diagrama de forças nessa partícula, uma partícula seria, uma velocidade seria para, uma força seria para cima. Que força? Elétrica ou eletromagnética? Estava falando de eletromagnética. Parabéns, garota. Ligada. Eletromagnética. Porém, uma carga positiva abandonada na linha de campo elétrico obedece à linha de campo elétrico, né? A força elétrica agora só, concorda comigo? Porque é do campo elétrico, a força elétrica é para baixo. Se eu estou te dizendo que essa partícula está em equilíbrio, o que significa estar em equilíbrio na física? MRU, força resultante zero, pode ser repouso ou pode ser MRU. MRU é considerado equilíbrio também. Logo, o que eu posso escrever sobre esses dois vetores? Eles se anulam. Assim a partícula teria a tendência de passar em linha reta. Então eu estou afirmando que a força eletromagnética é igual à força... Força eletromagnética, acabei de mostrar a fórmula. Campo vezes carga, vezes velocidade, vezes o seno do ângulo. Alguém lembra como é que se calcula a força elétrica? Da lei de Coulomb. Parabéns, ela começou com a lei de Coulomb, mas depois nós definimos campo elétrico. Se eu quero achar uma força elétrica, está dividindo, basta multiplicar campo por carga para achar força, concordam? Não era obrigatório tu lembrar disso, faz tempo que a gente não brinca disso. Então eu tenho o direito de colocar quem no lugar da força elétrica? E vezes Q. Dá uma dica? Corta os Qs. Se a velocidade fosse perpendicular ao campo, aqui seria quanto? 90, né? E seno de 90? 1. Aí a fórmula ficaria B vezes V igual a E. Porém, nós podemos deixar assim mesmo a fórmula para ficar genérica para qualquer ângulo. A apostila, ela isolou, eu acho, não sei se ela isolou a velocidade ou isolou o seno de alfa. Ela isolou E sobre B. Ela isolou E sobre B. V vezes seno de alfa é E sobre B. Mas é pessoal, né? Outra, essa fórmula aqui não vai estar no vestibular, tá, gente? Tu vê, para o cara matar uma questão dessa, ele tinha que manjar de campo elétrico, força elétrica e força eletromagnética. Se o cara afirmou que a partícula está em equilíbrio, tu teria que desenhar as forcinhas e por estar em equilíbrio, as forças são iguais. Só isso. O que é aquele E igual a B?
Não é que se fosse 1, se fosse 90 graus, o que daria 1, aí a fórmula ficaria simplificada, certo? Aí geralmente a gente calcula qual é a velocidade que eu tenho que arremessar as partículas para ela passar reto. Aí é só fazer o campo elétrico dividido pelo campo magnético. E é assim que depois nós vamos calcular a velocidade da luz, fazendo a divisão do campo elétrico pelo campo magnético, certo? Bem bonitinho. Por isso, na verdade, que a gente faz esse experimento, tá? Para permitir o meio de campo para no final do ano calcular, mostrar a fórmula para calcular a velocidade da luz. Muito bem. Mas tem uma situação mais legal. A situação mais legal, as piadinhas, aquelas piadinhas idiotas, sabe? Padre voador no retorno à terra, da fimose, aquelas tolices. Quantos alunos meus já mataram questão de vestibular por causa das tolices que os outros inventam e eu espalho? Isso é muito legal. Porque assim, o aluno, para resolver essa questão do jeito nobre, ele tem que ter uma física, uma bagagem de física bem boa. E se ele solta uma piadinha, às vezes ele vai para a boca do gol. Vamos falar de uma dedução, uma dedução é boa, né? De uma piadinha aí que é uma das mais bem trabalhadas aí, cara. Essa aí não tem nem sacanagem. Olha só que bonito. Partícula carregada imersa em campo magnético. Lá vai a nossa partícula. O que são esses pontinhos mesmo? Tá saindo, né? Tá apontando para vocês. Por quê? Ah, entendi. Se for um campo magnético, o norte tem que estar atrás do quadro e o sul tem que estar com vocês. Obrigado, show de bola. Mas eu, apesar do enunciado, né? Eu não falei ainda quem era esse cara, né? Se eu boto um Ezinho aqui, tu tem que supor que é campo elétrico. Aí seria mais lá atrás e menos aí com vocês, né? E nesse caso a partícula que vem de lá ia ser empurrada para vocês. Então tudo bem? Então cuidado, tá, gente? Tu não pode supor que campo é esse, a menos que o cara avise, ó. Ah, não, é ímã. É ímã, é campo magnético. Aí beleza, é norte e é sul. Para onde que atuaria a força eletromagnética? Isso, tem que fazer, tem que usar a mãozinha, meu querido. A força está para baixo. Vamos deixar a galera continuar ali também. Faz, quero ver. Está para dentro. É possível, não fiz ainda, não quero nem me contaminar. É isso aí, parabéns, galera. Só isso que eu queria, que vocês mexessem a munheca aqui. É, não tem jeito, não vai aprender sem fazer. Velocidade, campo magnético apontando para vocês. Ó a força. Concordas? Para baixo, né? Beleza? Certo? Tem? Isso, com a mão esquerda ela iria para cima. Concordam que seria para a partícula negativa, tu vê, ó. A mão esquerda, se a partícula fosse um elétron, para cima ele iria. Agora, olha só. Nessa situação, à medida que a partícula foi empurrada para baixo, a velocidade dela muda. E aí a força muda junto. E muda junto. E aí, no final das contas, a partícula acaba descrevendo um movimento circular uniforme. Então, essa força que fica apontando para o centro, que é uma força eletromagnética, ela está fazendo o papel de força centrípeta. Em outra área da física, a gente mostra para vocês que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Eu não posso garantir que essa fórmula vai estar desse jeito no vestibular. É possível que apareça a segunda lei de Newton nesse formatinho e a aceleração centrípeta v ao quadrado sobre r. Tu encaixa um no outro, né? Nada demais, certo? Como a força centrípeta está sendo gerada pela força eletromagnética, qual é a fórmula da força eletromagnética? Vamos ver. D vezes Q vezes V, e nesse caso, qual é o ângulo entre o campo e a velocidade? Para quem olha de cima, concorda comigo? 90 graus, seno de 90 nesse caso então, estou supondo já então que é 90 graus, fórmula da força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Então tu vê, a questão que fala de uma partícula carregada imersa em campo magnético, se o cara quiser calcular ou o raio, ou a velocidade, o raio da curva, ou a massa da partícula, ele vai ter que usar essa igualdade aí, ó. Porém, olha que bonitinho. Tudo bem para vocês? E vou isolar o R, vou passar o R para lá e vou passar B e Q para cá. E para poder gravar, Habib me vê um quibe. É genial. Habib me vê um quibe. Saca? Cara, eu te juro, eu canso de acontecer, o cara sai do vestibular, professor, caiu o Habib.
cara, imagina, o cara nunca fez questões elaboradas de física, ele nunca fez diagrama de corpo livre e tal, foi na maciota, mas pediu o raio da partícula. Ele soltou o Habib Veum-Kib, jogou os valores, talvez tenha feito mais rápido que o ninja, que é uma dó, uma pena, mas acontece. Então tu vê, às vezes o cara não tem a física para reconhecer que forças são, fazer o diagrama de corpo livre, perceber, né, nesse caso nem precisa de diagrama, só perceber que a centrípeta é a força eletromagnética e igualar as fórmulas. Não é tão difícil, mas o cara que não treina, lembra do Habib, pum, detona a questão instantaneamente. A UFSC já pediu 2 vezes o Habib e de repente eles adoram copiar, né, Ctrl+C, Ctrl+V é muito prático. E aí então nada se cria, tudo se copia, volta e meia o Habib aparece de novo. Agora um detalhe. Vocês aceitam que se eu tiver uma velocidade, como é que é o nome quando tem um ângulo que não é paralelo e não é nem perpendicular, é oblíqua. Vocês concordam que se a partícula tem uma velocidade oblíqua ao campo magnético, eu tenho o direito filosófico de separar, de decompor aquela velocidade e supor que tem 2 partículas separadas, uma andando com velocidade x, outra andando com velocidade vy. Só para me ajudar a compreender o fenômeno, eu acho que eu tenho esse direito de pegar uma partícula aqui, fingir que ela tem Vx, ver o que acontece com ela, pegar uma partícula indo para cima, fingir que ela tem Vy e ver o que acontece com ela. Tenho esse direito, né? Vx. Ó a força. Para onde é que está apontando a força? Né? É a do meio, o dedo do meio, certo? Para vocês, concordam comigo? Se a partícula quer ir para frente, mas é empurrada para vocês, ela vai ficar fazendo esse tipo de curva. MCU. Beleza? Habib Veum-Kib, se quiser achar o raio. Porém, essa partícula aqui, ela ia passar reto, né? Porque o ângulo é 0, seno de 0 é 0. Se uma partícula faz isso e a outra partícula vai para cima, se eu misturo isso, tem um movimento ele, que é o que eu tinha comentado com vocês, né? Olha o que eu vou fazer. Se eu quisesse calcular o raio desse giro dessa partícula, eu vou ter que usar no V, o Vx ou o Vy. Eu não deduzi essa fórmula para uma velocidade fazendo 90 graus? Se eu quiser usar o Habib Veum-Kib, a velocidade tem que ser com 90 graus. Qual velocidade faz 90 graus com o campo? A Vx. Então, se eu quiser achar o raio, é o Habib Veum-Kib normal, só que no V é o Vx. Se o Vx está formando um movimento circular uniforme, eu consigo achar o período. O que é o período? É quanto tempo demora para completar um ciclo, uma volta. Velocidade é distância sobre tempo. Galileu, o mestre, nos ensinou. A distância de uma volta, 2πr. E o tempo para completar uma volta, tesão, período. Essa é a fórmula mais famosa, talvez, do movimento circular uniforme. Tu viu como é fácil deduzir ela, a velocidade do MCU? Distância sobre tempo. Distância de uma volta, dividido pelo tempo de uma volta. Ela vai estar no formulário. Ela vai estar no formulário. Eu não acabei de achar uma expressão para o raio? Quem é que vem aqui então? Habib Veum-Kib. Posso cortar as velocidades, concordas comigo? E vou passar o t para lá multiplicando. Oba! Achei uma fórmula para o período. Ou seja, para o tempo para completar uma volta. Isso serve nessa situação, mas também serve para completar uma volta dessa, ó. Mas tu concorda que à medida que ele completa uma volta, ele está avançando? Por isso que vai formar essa figura aqui, né? Concordam? Eu já sei calcular esse raio aqui, eu já sei calcular o tempo que demora para completar uma volta. Falta um detalhe. Se eu quiser descobrir o passo dessa hélice, passo? É o quanto ela sobe ao completar uma volta. Isso é o passo de uma hélice. É o quanto ela subiu de uma volta até a próxima volta que ela completou. Me dá uma ajuda, cara, tá tudo na mão. Eu já sei o tempo para completar uma volta e já sei as velocidades. Como é que eu descubro o quanto ela subiu? Qual é a velocidade com qual ela sobe? Vy. Eu quero
descobrir a distância que ela subiu. Concorda comigo? Quanto tempo demorou para ela subir? 2πm Q vezes B. Concordam? Passa multiplicando, o passo seria 2πm Q vezes B vezes V, Y. E tu vê, né, cara, quando eu mostrei a decomposição, teve gente que chiou. Qual é o Vx e como é que calcula Vx e Vy de acordo com esse desenhozinho, galera? É V vezes. Quem é seno, quem é cosseno? Cosseno. Seno. Eu não sei, eu comentei isso com um outro terceirão achando que todo mundo conhecia essa regra. Mas eu percebi que muitos não. Decomposição de vetores. Eu digo isso porque é o seguinte, eu falso nota 10, o cara que só tirava 10, o gênio de Bituba. Fui fazer, fiz engenharia mecânica no começo, aí tava lá fazendo física 1. Decomposição de vetores, quietinho, meu cantinho, fazendo exercício. Passou a Sônia Pedúcio do meu lado, uma das grandes professoras da física. Passou ela, o que você está fazendo? Tô decompondo, professor, o vetor? Ah não, isso aí demora muito, cara, pelo amor de Deus, é com ângulo cosseno, sem ângulo seno. Próximo. Ela me deu um esporro, porque na hora que eu fui decompor o vetor, eu pensava, cadê a hipotenusa? Cadê o cateto oposto? Seno é o oposto sobre a hipotenusa. Eu demorava um século. É ela, professora, né, doutora da UFSC, que ela falou o seguinte, não, tu quer calcular o Vx? É o vetor original vezes, como está com ângulo, cosseno. Vy é o vetor original vezes, como está sem ângulo, seno. É instantâneo, entendeu? Tu olha com ângulo vezes cosseno, sem ângulo, seno. Acabou. Não precisa ficar, claro que tens obrigação de saber seno, cosseno e tangente do triângulo retângulo, né? Mas, tu vê, não é obrigatório na hora de decompor, assim fica instantâneo. Galera, a apostila não foi até onde eu fui, tá? A apostila ela só mostrou que tinha um passo, mostrou o Habib Mevenkib e deu. Ela não alertou que se o movimento for oblíquo, é o Vx que vai no Habib, certo? Para achar o raio. Eu acho que ela não finalizou como é que calcula o passo. Ela achou o período, mas ela não disse que para calcular o passo tu usa Vy. Eu acho que essa formuletinha aqui ela não chegou a colocar. Essas últimas fórmulas não vão estar no formulário, tá, galerinha? Tu vai ter no formulário o quê? Isso, talvez isso pronto para ti. Força eletromagnética, campo elétrico, claro, isso aqui tu tem, não tem problema nenhum. Agora, isso aqui resolvido, Habib Mevenkib resolvido, isso substituído nisso, já prontinho para tu calcular o período, isso não tem. Aí tu vai ter que fazer um exercíciozinho para adquirir uma prática. A apostila, se tiver, vai ter um desse oblíquo. Eu não quero queimar ele, então eu vou fazer um. Eu criei um lá no coitado, a galera do 3A deu uns resultados absurdos. A curva da partícula deu maior que o raio da Terra. O tempo que ia demorar, acho que acabar o universo ia completar uma volta. Porque eu fui lá e chutei valores quaisquer. Mas olha só como eu não vou fazer uma cagada tão grande aqui com vocês. Como o meu raio deu muito grande lá para eles, eu vou fazer o que para diminuir o meu raio? Aumentar o denominador, aumentar o campo magnético e a carga da partícula ou diminuir o numerador, beleza? Mas eu vou criar uma situação dessa pra gente calcular, pra gente aplicar essas fórmulas, só pra tu não achar que é o fim do mundo. Com um númerozinho teu cérebro vai achar muito mais tranquilo.